Olá, aqui é o Nilson Alves, este é o seu canal Nilson Sukita, iniciando para vocês mais um vídeo, isso mesmo. Hoje é dia 27 do mês de janeiro, o ano é 2020. Muito bem, o assunto que eu vou falar hoje não é um assunto muito feliz, né? É um assunto de uma tragédia que aconteceu ontem, né? Do falecimento dos maiores jogadores de basquete da história do mundo e também um dos maiores atletas da história do mundo, não apenas nas quadras, não apenas esportivamente, mas muito mais além que isso, que é o Kobe Bryant, né? Para quem não conhece o basquete, para quem não digamos, entendido, né, do basquete, principalmente de NBA, Kobe Bryant foi um dos maiores jogadores de basquete e atuou durante 20 anos, né, entre 96 a 2016, no time do Los Angeles Lakers, né, chegando a bater recordes de pontuação, chegando a ser um dos maiores cestinhas. Ele também já ganhou duas medalhas de ouro olímpicas, né? E também ganhou alguns campeonatos mundiais de basquete, né? É um fenômeno dentro como fala, das quadras. É um jogador excepcional, né? Já assisti vários jogos que ele estava jogando, né? Principalmente pelo Los Angeles Lakers, né? Principalmente aquela decisão de 2000, que foi naquela época que eu comecei a descobrir quem é Kobe Bryant, né? Aquela decisão da NBA que o Los Angeles Lakers disputou contra o Indiana Pacers, né? E aí que eu comecei a gostar de NBA e comecei a entender, né? A ouvir falar do Kobe Bryant. Depois ele foi crescendo, o fenômeno, né? Do esporte. Infelizmente, ele inclusive parou de jogar em 2016, né? Acabou a carreira dele, acabou em 2016, né? Depois daquela temporada 15-16 e tal. De lá até agora ele estava com outras ocupações, estava curtindo a vida, né? Ganhou muito dinheiro, queria ficar mais com a família e tal, né? Então ele estava aproveitando bastante, até indo para a área de cinema. Inclusive ele foi um diretor de um curta que ganhou um Oscar no ano passado, que é um Oscar sobre basquete, né? Bom, infelizmente ontem ele estava no helicóptero, né? Ele estava se dirigindo, se não me engano, para ver um jogo de basquete. Estava com a filha dele, uma das filhas deles, e mais três pessoas, no total cinco. E o helicóptero se chocou, caiu numa cidade próximo a Los Angeles, né? É uma região metropolitana de Los Angeles, na Califórnia, e não sobreviveu ninguém, né? Segundo informações, foi um acidente e não tem uma informação profunda do que tenha causado, se foi algum problema de tempo, o que causou ainda não tem informações, ainda a perícia não foi feita no tocante a isso, né? E, e aí o falecimento de todos os tripulantes, né? Uma notícia que caiu com uma bomba, né, no mundo do basquete, que curiosamente esse final de semana foi um final de semana muito importante, né, no basquete da NBA e no basquete mundial. Por quê? Porque no dia anterior, olha que coisa, é uma coisa que às vezes a gente fica pensando por que coisas acontecem, né? A gente fica pensando que a vida tem umas coincidências que a gente tem que analisar e meditar porque isso acontece, né? Que no dia anterior, o Kobe Bryant, que foi um dos três maiores cestinhas da história da NBA, perdeu o posto de terceiro maior cestinha para o LeBron James, né? Também jogador do Los Angeles Lakers, né? Na partida de sábado ele conseguiu ter um recorde de passar, de quebrar o recorde do Kobe Bryant, passou o Kobe Bryant, inclusive ele brincou com o Kobe Bryant, o LeBron James no Twitter depois do jogo. O Kobe fez brincadeiras com o LeBron James, foi uma coisa muito, muito legal, só que infelizmente a gente não estava imaginando que no dia seguinte ia acontecer uma tragédia, né? Bom, vamos falar aqui a história, um pouquinho de quem foi Kobe Bryant, né?
vamos ler um pouco a trajetória aqui do Kobe, o apelido é Kobe, né? O nome dele é Kobe, todo mundo chama de Kobe. Ele é Kobe Bryant, né? Nasceu na Filadélfia no dia 23 de agosto de 1978, né? Falecido em Calabasas, que é uma cidade na cercania de Los Angeles, ontem, 26 de janeiro de 2020. Foi jogador profissional dos Estados Unidos, ele jogou pelo Los Angeles Lakers. Ele é filho de um ex-jogador de basquete, o Joey Bart, ex-jogador do Philadelphia 76 e amigo do técnico do Indiana Pacers da WNBA, antigo técnico, na verdade, do Indiana Spicer, Los Angeles Spicer, time da WNBA, que é a liga feminina, né? O Kobe é ampliamente considerado como um dos maiores jogadores do lado mais crítico e de suas baixas suas grandes número de arremessos livres, né? Foi o jogador com maior arremessos perdidos. Mas ele fez muito mais pontos que perdeu cesta, né? De qualquer forma, um dos poucos atletas a ter 6 escolhidos da NBA direto do High School. O que é High School, né? High School Music, eu lembro High School Music. High School é o colégio é o colegial, fazendo uma analogia. Então ele não passou no basquete universitário. Ele saiu do High School, já foi direto para a NBA, né? Devido ao seu alto nível de jogo que o Kobe tinha, então ele saiu do High School e foi já draftado, né? Na NBA, né? Deixa eu ver mais informações aqui, né? Ele foi draftado por um time, acho que era o Seattle Supersonics, só que ele não ficou no Seattle, então ele já foi direto. Depois ele foi repassado ao Los Angeles Lakers, né? Sendo na liga sendo cestinha da liga por 2 temporadas consecutivas, de 2005, 2006, 2006, 2007. Essas temporadas o Kobe quebrou vários recordes pessoais, né? Ele fez em 2006 81 pontos na partida com o Toronto Raptors, né? Segunda maior pontuação de todos os tempos, somente atrás dos 100 pontos de Steve Schoenberg numa partida de 62. Contudo, os analistas da NBA defendem a performance do Kobe foi melhor, né? E ele se envolveu, infelizmente, também no Nada é Flores, né? Ele se envolveu num escândalo sexual com uma moça, uma funcionária de um hotel, né, que estava hospedado, aí admitiu que foi adultério, e ele foi absolvido, né? Porque na verdade dizem que ele fez sexo com consentimento, né? Foi uma acusação de estupro. Acontece muito nos Estados Unidos como aqui no Brasil, que por exemplo, algumas aproveitadoras, né? A gente tem muito aqui no Brasil, né? Já visto o que aconteceu com o Neymar, né? Naquela moça lá, né? Que tem pessoas que vai lá, vê o jogador, vai lá e tenta processar ele para pegar uma pensão do cara. E às vezes a pessoa se dá mal, acusa de estupro. Eu gosto de acusar de estupro, é a coisa mais grave que tem, né? Ele foi o jogador mais valioso da liga na temporada 2007, o MVP da liga, né? Vamos lá. Ele nasceu com 41 anos, ele tem um apelido de Black Mamba, né? Era o apelido dele, né? Ele é o ala amador, né? Ele tinha o número 8 e 24, né? Ele jogou umas temporadas com 8. Depois ele foi pro 24, né? Ele é um dos poucos jogadores da história da NBA, diferentemente do LeBron James, que jogou em trocentos times, que ele só jogou em um time só, que é o Los Angeles Lakers, né? Acho que é raro você ver grandes jogadores só jogando em um time só, né? Principalmente numa liga irregular como é aí a NBA, né? Ele é um filho mais novo, nasceu no condado da Filadélfia. Com 6 anos ele se mudou para a Itália, porque o pai foi jogar lá, né? Deixou ele NBA e foi jogar lá o Joe Bright. E o pai dele conheceu um dos grandes jogadores da história do basquete do Brasil, que é o Oscar Schmidt. Isso mesmo, o Oscar Schmidt. Foi companheiro de time do pai do Kobe Bryant, tanto é que o Kobe Bryant tem o Oscar Schmidt como um dos maiores ídolos na infância, tem maior referência, porque ele já viu o Oscar Schmidt jogar de perto, né, na Itália. Então algumas coisas que ele
ele usava no jogo dele, né, no jeito de jogar dele, ele era inspirado no Oscar Schmidt, né? Então, isso mostra uma coisa muito interessante, né? A ligação do Oscar Schmidt para a vida dele, né? Ele tem muita ligação, gosto com o Brasil, né? Tanto é que um dos maiores atletas que ele considera assim, fora o basquete, é o Ronaldinho Gaúcho, né? O rei dos rolês aleatórios, né? De repente, vai que eu tô fazendo o vídeo e aparece o Ronaldinho Gaúcho por aqui, né? Tô zoando. Mas vamos lá. E aí ele tem uma paixão, né? Pelo que o Ronaldinho Gaúcho fazia, tal, né? Que ele disse que o Ronaldinho Gaúcho era muito mais jogador que ele jogando basquete, né? Mas tudo bem, é ídolos, né? Ídolos. Aí o clube voltou para os Estados Unidos em 91, ele precisou passar pela universidade. É verdade, ele não jogou a liga universitária, ele saiu do colegial, já pulou para a NBA, né? E aí foi... Ah, tá, ele foi escolhido ele foi escolhido, na verdade... Aqui tá New Orleans Hornets, mas na verdade ele foi escolhido pelo Charlotte Hornets, porque naquela época o Hornets era o time de Charlotte, não estava em New Orleans, né? E eu tinha falado Seattle Supersonics, meu Deus do céu, esquece, eu confundi os times, confundi os times da NBA, muito bem. Então esse aqui foi o vídeo em homenagem ao Kobe Bryant, um dos maiores esportistas da história, né? Lamentável, claro que ele tinha parado de jogar, tal, mas é triste, né? É triste um jogador, um atleta de nível, né? E foi um acontecimento que abalou todo mundo, cara. Abalou todo mundo, todas as áreas. Até o Donald Trump mandou mensagem no Twitter falando da morte dele. Isso mostra que isso é uma comoção mundial, porque foi um acidente, foi uma coisa que a gente não esperava. Calma, que Deus seja o coração, que Deus tenha o Kobe Bryant. Eu gostaria que Deus confortasse toda a família do Kobe Bryant e também a família do basquete, né? A família do basquete, que é apaixonado por esse esporte, que é um dos esportes mais emocionantes que existe.